Muito boa tarde, sábado de carnaval, oração, ação, sempre juntos, só parando por motivo de força maior. O carnaval não é uma força maior, pelo menos não para nós que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos compartilhar, que viemos confraternizar. Sim, o estudo espiritual, a amizade, é uma alegria, é uma confraternização. Hoje viemos avançar no 6º artigo que Kardec colocou na conclusão de O Livro dos Espíritos. Tem por título A Universalidade do Espiritismo. Não, deixa eu ver. É isso mesmo. A Universalidade do Espiritismo. Vamos nós? Vamos analisar o Espiritismo através da história. O que podemos aprender a respeito disso? Muito bom estarmos juntos. Vamos lá. É o nosso tema de hoje. Na antiguidade, escolhemos um trecho apenas do artigo que é longo. Na antiguidade, o conhecimento das coisas espirituais era objeto de estudos misteriosos. Então se estuda a temática espiritual desde que se sabe, desde sempre. Mas eram estudos misteriosos, que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Cuidadosamente escondidos do povo. Hoje o Espiritismo não constitui segredo para ninguém. Ele se utiliza de uma linguagem clara, sem ambiguidades. No Espiritismo não existe nada de místico, nada de alegorias que possam gerar falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque chegou o tempo dos homens conhecerem a verdade, como anunciado por Jesus, que disse: nada que está escondido permanecerá oculto. Longe de se opor à divulgação do conhecimento, o Espiritismo revela para todos. Não exige uma crença cega, mas quer que se saiba por que se acredita. Apoiando-se na razão, o Espiritismo será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam no nada. Porque o nada não tem razão, não tem lógica. Todo efeito tem uma causa. Nada pode vir do nada. Apenas nada pode vir do nada. Se alguma coisa existe, ela tem uma causa. E todo o efeito inteligente tem uma causa também necessariamente inteligente. Os obstáculos que tentassem atrapalhar a liberdade das manifestações poderiam impedi-las de ocorrer? Não, porque produziriam o mesmo efeito de todas as perseguições, ou seja, o de estimular a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, ninguém duvida que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam, é claro. Infelizmente, para os adversários do Espiritismo, as manifestações estão ao alcance de todos. Desde o mais simples até o mais sábio, desde o palácio até o mais humilde casebre, qualquer um
pode a elas recorrer. Pode-se proibir que as manifestações sejam feitas em público, mas sabe-se perfeitamente que não é em público que elas se produzem melhor. E sim reservadamente. Ora, como qualquer pessoa pode ser médium, quem pode impedir que uma família, no seu lar, um indivíduo, no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro em sua cela, entrem em comunicação com os espíritos, apesar da proibição dos seus opositores e mesmo na presença desses opositores? Se as comunicações fossem proibidas em um país, poderiam ser proibidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que em todos os continentes existem médiuns. Para prender todos os médiuns, seria preciso prender a metade da população humana. Mesmo que conseguisse queimar todos os livros espíritas, o que não seria fácil. No dia seguinte, eles já estariam reproduzidos, porque o autor dos livros são os próprios espíritos. E estes não podem ser queimados nem colocados na prisão. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é o seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Ele é encontrado por toda parte, em todas as religiões e principalmente na religião católica. Porque no catolicismo se encontram os mesmos princípios que existem no espiritismo. Os espíritos de todos os graus de evolução, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todos os gêneros. As aparições e até mesmo as aparições tangíveis, ou seja, as materializações. Com relação aos demônios, eles não passam de espíritos maus. Não existe diferença entre eles e os demais espíritos, porque os demônios não foram criados para fazer eternamente o mal, conforme erroneamente se acredita. O caminho do progresso não está proibido para eles, nem poderia estar. Deus não faz diferença entre seus filhos, como está no Antigo Testamento. Sendo assim, a diferença entre os demônios e os outros espíritos está apenas no nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne num ensinamento único que estava disperso. Explica com termos apropriados o que só se conhecia em linguagem figurada. Suprime tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o papel da ciência espírita, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Portanto, quem ousaria se acreditar forte o suficiente para abafá-la com deboches e até mesmo com perseguições? Se a proíbem num lugar, renasce em outros, no próprio terreno de onde a expulsaram, porque a doutrina espírita está na natureza, e não é permitido ao homem destruir uma força da natureza, nem ir contra os decretos de Deus. Lembra-nos essa passagem? Quando Jesus entrava na Páscoa final da sua missão na terra, em Jerusalém.
É o que é conhecido até hoje como Domingo de Ramos, onde as pessoas arrancavam ramos das palmeiras e os saudavam. Arrancavam seus mantos e fizeram um tapete de mantos por onde passava Jesus montado no seu burrico. Vendo esse tremendo espetáculo de fé e de conexão entre o alto e o baixo, entre Jesus e a população, os sacerdotes, terrivelmente enciumados, falavam para Jesus que proibisse as pessoas de o saudarem como um Messias prometido. E ele disse que se ninguém falasse nada, as próprias pedras o saudariam assim. Kardec aqui fala que se todos os médiuns fossem presos, os livros queimados, o espiritismo proibido, ainda assim e sempre a manifestação espiritual, a realidade espiritual se apresentaria. Porque ela não é propriedade de uma instituição humana, nem de certos tipos de pessoas, nem de algum tempo, nem de algum espaço. Ela permeia todos os momentos da humanidade, em todos os tempos, de todos os povos. Certamente um animal que tem a estrutura de todos os animais é fácil de ser atacado. Tendo cabeça, tendo peito, o seu caçador tentaria atingi-lo nessas regiões. Um animal completamente diferente desse teria muita dificuldade de ser atacado exatamente por não sabermos aonde. Pois aí está o espiritismo, que não tem um cabeça. Allan Kardec já morreu há muito tempo. Chico Xavier faleceu há poucas décadas. Outros espíritos sempre surgem, porque antes de tudo a manifestação espírita, não o espiritismo como instituição, mas a manifestação espiritual, a realidade espiritual, não é propriedade de ninguém. Está aí registrado em todo o Antigo Testamento. Moisés nada fez no Monte Sinai além de uma psicografia. Ele grafou o que os espíritos lhe diziam. Em Fátima, as crianças nada mais fizeram do que uma clarividência. Jesus nada mais fez após a sua morte que uma materialização. O fenômeno espírita, por assim dizer, o fenômeno espiritual, a realidade espiritual, sempre existiu e sempre existirá, evoluindo de acordo com a humanidade, mas nunca podendo ser suprimida. Não tente você também pensar na repressão dos fenômenos espirituais dos quais participa. Não tente escravizar, sufocar, corromper as intuições que recebe, as inspirações, as ideias repentinas. Todas as pessoas têm alguma forma de mediunidade e essas não devem ser reprimidas, mas bem utilizadas. Se uma pessoa tem um aparelho de rádio no qual se apresentam notícias ruins e músicas ruins, seria um absurdo imaginar que o melhor seria essa pessoa
jogar fora o aparelho de rádio. Claro que não. Assim como o aparelho de rádio é uma riqueza para o seu proprietário, a mediunidade, a sensibilidade espiritual é uma grande possibilidade, é uma grande riqueza do ser. Precisa o médium, assim como o proprietário de um rádio, apenas saber bem sintonizar o seu aparelho para receber boas músicas, para acolher boas mensagens. Precisamos todos desfazer, ressignificar as crenças de demônio, de mal, que foram associadas, de caso pensado, às manifestações mediúnicas. Nenhum dom espiritual é propriedade do demônio. Apesar de haver entidades das trevas que se utilizam dos dons espirituais para obsediarem os homens, eles não são donos da mediunidade. Eles não tornam a mediunidade algo do demônio, algo das sombras. A mediunidade é neutra, como todas as ferramentas, todos os instrumentos musicais, que podem se apresentar desarmonicamente, desafinados, ou expressar músicas maravilhosas, a depender daquele que o maneja. Uma faca pode ser instrumento de um assassinato, ou muito útil na mão de um cozinheiro. Não fuja dos seus poderes, não fuja das suas potências. Aprenda a desenvolver boa sintonia. Como disse Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Desenvolva essa sua capacidade de viver e de observar a sua mente, observar a sua sensibilidade, dar espaço para a mediunidade que existe em você. Vigie a si mesmo, observe a si mesmo permanentemente e sempre que notar algum sintoma desarmônico, busque a boa sintonia através da oração, mas não apenas da oração decorada, a oração ritual, mas a oração como tudo aquilo que melhora o seu padrão vibracional. Auto-observando-se e melhorando a sua vibração sempre que ela cair, você se tornará o legítimo, consciente e forte diretor de sua própria vida, impedindo, neutralizando obsessores encarnados e desencarnados que queiram manipular sua mente e sua vida. Seja livre, seja dono de sua vida. Estude a mediunidade, pratique a mediunidade, controle a sua mente e você será finalmente livre. Que assim seja para todos nós. Muito bom esse estímulo, muito boa essa mensagem urgente, já que agora, como anunciado por Jesus para o fim dos tempos, meus filhos e filhas profetizarão. Afloram os dons espirituais por toda parte. Se todos pudessem de uma hora para outra ter facas na mão, a coisa mais urgente seria a capacitação da boa utilização das facas e o alerta para a má utilização. Fique alerta com relação às suas capacidades e use-as para o bem, exclusivamente para o bem. E você
estará com Deus. Porque não há nenhuma ação de aproximação com Deus maior do que a prática do bem. Então conheça-se, conheça as leis de Deus, a lei da sintonia, a mediunidade, e pratique o bem, inclusive com a mediunidade. Diga-me o que pensas, o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Que assim seja. Muito bom estarmos juntos. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesse momento. Marco Aurélio Trindade, a natureza, toda a existência de amor. Sem dúvida, tudo é Deus, e Deus sendo amor, tudo é amor. Pode estar apenas em potencial, pode estar apenas subjugado pelo ego, pela matéria, pelos sentidos, pelas ilusões. Mas todos, absolutamente todos, estamos destinados a sermos, na realidade, o que já somos na prática. A explicitarmos nossos potenciais. Que assim seja o quanto antes. Mônica expressando sua gratidão, assim como remetendo essa luz aqui produzida para amigos desencarnados e encarnados, assim como para as vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Transbordemos como um vulcão de luz que lance ao ar lavas e nuvens de luz para com elas iluminar, limpar, encorajar, ensinar e curar toda a humanidade da Terra. Que assim seja, graças a Deus.